A partir de hoje, dia 30 de novembro de 2020, está oficialmente liberado o aluguel de fundos imobiliários. A B3, que é a nossa bolsa de valores, ela vai disponibilizar esse tipo de operação em que a gente vai conseguir emprestar os nossos fundos imobiliários que ficam lá parados na conta da corretora para outros investidores e ganhar uma remuneração extra em cima desse empréstimo, da mesma forma que já acontecia com as ações. É praticamente um dinheirinho a mais caindo aí na sua conta todo ano, sem você precisar fazer nada. E nesse vídeo daqui eu vou te mostrar como fazer o aluguel dos seus fundos imobiliários na prática, na tela do meu computador, e é claro, vou te contar tudo sobre esse processo também, como funciona, quais são os riscos envolvidos e se vale a pena ou não para você alugar os seus ativos. Então assiste esse vídeo até o final, porque você com certeza vai sair daqui entendendo tudo. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho e esse daqui é o Diário do Milhão. Se você se interessa por assuntos como esse, fundos imobiliários, bolsa de valores no geral, eu já queria te pedir de antemão aqui no começo do vídeo para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Tanto porque você vai passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos, já que você se interessa pelo assunto, e também porque eu recebi a informação que somente as pessoas que estão inscritas aqui no canal vão conseguir ter acesso a esse aluguel de fundos imobiliários. Foi o que a B3, a nossa bolsa de valores, me passou. Eu não posso fazer nada para mudar essa realidade. Então se inscreve aí no canal que você vai conseguir alugar os seus fundos imobiliários. Mas sem mais enrolações, vamos logo aqui pro assunto do vídeo. Vamos entrar na tela do meu computador para eu te explicar como funciona todo o processo e depois te mostrar como fazer na prática. Vem comigo aqui para a tela do meu computador. Vamos ver como alugar os seus fundos imobiliários e, é claro, conversar sobre os riscos envolvidos no processo e comentar um pouquinho aí sobre as vantagens e desvantagens, ver se vale a pena fazer o aluguel dos seus fundos imobiliários. E vamos já de cara aqui conversar um pouquinho sobre o aluguel de ativos. Nós temos tanto o aluguel de ações, que já estava disponível anteriormente, e a partir de agora o aluguel de fundos imobiliários. Então os ativos, os investimentos podem ser alugados. Vamos ver aqui o que seria esse aluguel de ativos. O aluguel é uma operação que consiste em emprestar os seus ativos que estão em sua posse, seja ações ou fundos imobiliários, para outras pessoas. Essas outras pessoas possuem uma mentalidade especuladora, uma mentalidade ali de curto prazo, são aqueles investidores que fazem trade, que tentam comprar e vender ações para lucrar no curto prazo. Não é o nosso perfil aqui do canal. Essas outras pessoas desejam utilizar os seus ativos que elas acabaram de alugar para realizar operações short. Eu já vou passar aqui direto para te explicar o que é essa operação short, para a gente não perder o embalo aqui do conhecimento. Você vai entender tudo. O que é essa tal de operação short? Ela também pode ser conhecida aí no mercado como entrar vendido, operar vendido ou venda descoberto. Todos esses nomes querem dizer a mesma coisa. Essa operação short, ela consiste na venda de um ativo que não se possui, na espera de que seu preço caia, para então comprá-lo novamente e lucrar com a diferença. Mas como assim, né, João? Como é que você vende um ativo que você não possui? Essa operação, ela normalmente é possibilitada por causa do aluguel de ativos. No caso aqui do nosso vídeo, o aluguel de fundos imobiliários. Eu já vou te dar um exemplo aqui na prática de como funciona, mas imagine que você tem um fundo imobiliário X, eu quero fazer uma operação dessa daqui, uma operação short, porque eu acredito que esse seu fundo imobiliário vai cair aí na próxima semana. Eu vou alugar o seu fundo imobiliário, vou fazer essa operação e depois eu vou te devolver. Então é assim que eu consigo vender um ativo que eu não tenho. Normalmente é possibilitado por causa do aluguel de ativos, do aluguel de ações, do aluguel de fundos imobiliários. Mas vamos aqui que eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro como funciona esse tipo de operação. É o seguinte, eu dividi aqui em 4 momentos diferentes para a gente entender todo o processo do aluguel de ativos. O primeiro momento aqui seria de fato o momento de aluguel. A gente vai ter um especulador, um investidor de curto prazo de um lado, que vai ser o tomador desses ativos, e esse tomador ele vai alugar os seus fundos imobiliários por exemplo, R$10. Vamos supor que a cota do seu fundo imobiliário que você tem aí vale R$10 e ele quer alugar essas suas cotas porque ele acredita que elas vão se desvalorizar num futuro próximo e ele vai conseguir fazer uma operação short, uma venda a descoberto com esses fundos imobiliários. E aí o que esse especulador vai fazer? Ele vai acertar todos os termos do contrato com você e negociar uma taxa de aluguel para esse contrato que seja justa para os dois lados. Vale lembrar aqui que essa taxa de aluguel é proporcional ao tempo que o especulador fica com os seus ativos alugados. Se ele fez um contrato de aluguel ali com você, acertando uma taxa de aluguel de 12% ao ano, mas ele só ficou com os seus ativos alugados durante um mês, você não vai receber 12% ao ano, você vai receber 1% de taxa de aluguel. Essa taxa aqui é pro rata, que a gente chama, é proporcional ao tempo que o especulador, que o tomador, fica com seus ativos alugados. E aí depois que ele faz esse aluguel, a gente pode partir para o segundo momento aqui na direita, que é a venda dos seus ativos. É o momento que ele de fato vai executar a operação short, a operação
vendido. Após alugar os seus fundos imobiliários, ele vai os vender por R$10 cada unidade. E aí, depois que ele realiza essa venda, nós temos basicamente dois cenários que podem se concretizar no futuro para esse especulador. Nós temos o cenário número 1, que é o cenário em que a sua previsão está correta, de fato os fundos imobiliários vão se desvalorizar, e o cenário 2, em que a previsão desse especulador está incorreta, os fundos imobiliários não vão se desvalorizar. E aí eu coloquei aqui para você para ficar bem claro, a previsão do especulador pode se concretizar ou não. No primeiro cenário, se ela se concretizar e os fundos imobiliários caírem para R$5, por exemplo, ele alugou valendo R$10, esperando que caísse, e de fato caiu aqui no nosso exemplo para R$5. O que esse especulador vai fazer? Ele vai recomprar esses fundos imobiliários no mercado, ele vai te devolver esses fundos imobiliários que ele alugou de você, acrescido da taxa de aluguel que vocês combinaram no contrato, e ele vai ficar com a diferença como lucro. Então, nesse primeiro cenário, a especulação do tomador acaba dando certo, ele de fato consegue lucrar com a sua operação short e os dois lados saem ganhando. O tomador, que é o especulador, e o doador, que é você, a pessoa que emprestou os seus ativos, porque você vai receber os seus fundos imobiliários de volta, acrescido de uma taxa de aluguel. Então, você ganhou dinheiro nesse processo e o especulador também ganhou dinheiro nesse processo. Mas nós temos também o segundo cenário, que é o caso da previsão desse especulador estar incorreta. Se a previsão do especulador não se concretizar, vamos supor aqui que os fundos imobiliários não caíram para R$5, ou então pior, que eles subiram, ao invés de cair para R$5, eles subiram para R$20, por exemplo. Nesse caso aqui da previsão do especulador não se concretizar, na teoria você também está protegido. Na teoria você também vai receber os seus fundos imobiliários de volta e vai ser o especulador que vai ter que arcar com esse prejuízo. Se os fundos imobiliários subirem para R$20, ele vai ter que recomprar esses fundos imobiliários por R$20 e te devolver do mesmo jeito acrescido da taxa de aluguel. O prejuízo e o risco da operação ficam então inteiramente nas costas do especulador. A B3, que é a nossa bolsa de valores, garante isso daqui para você. Então, na teoria, você também pode ficar tranquilo que nos dois cenários você não vai sair prejudicado. Você vai receber os seus ativos de volta e vai receber aí a taxa de aluguel que foi acordada entre os dois lados. O prejuízo e o risco ficam do outro lado da moeda com o cara que ousou fazer esse tipo de operação aí especulativa, alugando seus ativos, azar dele, né? E é justamente por causa desse detalhe do risco ficar inteiro nas costas do especulador, do tomador, que eu achei interessante colocar uma observação aqui para você, que é a seguinte: nós temos dois lados aqui no processo do aluguel de ativos. Nós temos o lado do doador, que são os investidores de longo prazo que carregam esses ativos para o longo prazo e resolvem emprestar para conseguir ali um acréscimo de rentabilidade, e nós temos o tomador, que são os especuladores, os investidores de mais curto prazo que fazem operações vendido, operações shorts, que querem especular no mercado, tentar adivinhar a direção do mercado. É muito importante você nunca agir como o tomador. Não tente adotar a mentalidade de curto prazo, porque você provavelmente vai acabar se dando mal nessa história. Então, o nosso perfil aqui, a filosofia de investimentos que eu prego no canal, é a filosofia de longo prazo. Então, você está do lado esquerdo aqui da operação de aluguel de fundos imobiliários. Você é sempre o doador dos fundos imobiliários. Não tente ser o tomador. Não tente alugar os fundos imobiliários de alguém, porque você provavelmente vai acabar se dando mal. Se contente aqui em ser o doador, em continuar investindo a longo prazo, receber as suas taxas de aluguel todo ano, mesmo que seja pouco. Dito isso daqui, vamos então dar uma olhadinha nas vantagens desse tipo de operação. Quais são as vantagens de alugar os seus fundos imobiliários? Eu listei aqui 3 vantagens principais, que são as seguintes: você vai receber um rendimento a mais todos os anos, sem precisar fazer nada, você só vai ter que alugar os seus ativos, o risco fica todo com o especulador. Então, aqueles ativos que já estão parados na sua corretora, que você não vai fazer nada com eles mesmo, você vai conseguir rentabilizar em cima deles, mesmo que seja pouco, como a gente vai ver daqui a pouco. Uma segunda vantagem: você continuará recebendo os dividendos e direitos de subscrição desses fundos imobiliários. Então, o fundo imobiliário distribui dividendo, esse dividendo vai para você, não vai para o cara que alugou os seus fundos imobiliários. Mais uma vantagem interessante aqui também. E você não terá nenhum custo para alugar os seus fundos imobiliários. A B3 não cobra nenhuma taxa em cima dessa operação, então você não vai ter que arcar com nada para poder fazer esse aluguel dos seus ativos. São 3 vantagens aqui bem interessantes. Mas como nem tudo são flores, vamos dar uma olhada também nas desvantagens do aluguel de ação. Todo tipo de operação no mercado possui vantagens e desvantagens, e é o meu trabalho aqui deixar todas elas bem claras para você. Eu coloquei aqui 2 desvantagens principais, na minha opinião, que são as seguintes. A primeira delas: os fundos imobiliários alugados irão desaparecer da plataforma da sua corretora de valores. Então, a partir do momento que você aluga um fundo imobiliário, ele vai sumir da plataforma da sua corretora. Você não vai mais enxergar aquele fundo imobiliário
imobiliário ali. Então, se você for uma pessoa descuidada, uma pessoa confusa, uma pessoa que gosta muito de ter os seus ativos organizados, que gosta de ficar olhando para eles o tempo todo, isso daqui pode ser um empecilho para você. Se você se confundir, por exemplo, e esquecer que alugou um fundo imobiliário e entrar lá na corretora e ver que ele desapareceu, você vai achar que tem algo errado, que você está perdendo dinheiro, pode se desesperar. Então você tem que ter isso daqui em mente caso você vá alugar os seus fundos imobiliários, principalmente se você for uma pessoa que tem esse costume de ficar monitorando o tempo todo, de ficar olhando ali a corretora o tempo todo, que gosta de ter tudo organizadinho. Isso pode ser um empecilho para você. Enquanto seus fundos imobiliários estiverem alugados, eles não vão aparecer na plataforma da sua corretora porque eles não estão ali, eles estão na mão do tomador. E uma segunda desvantagem é que você terá mais um fator para declarar no imposto de renda. Isso daqui é apenas uma burocracia a mais. Na hora de declarar o seu imposto de renda, você vai ter que declarar ali os ativos que estão alugados. Então é mais um fator para você se atentar na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda. Bom, então é basicamente assim que funciona o aluguel de ativos, especialmente o aluguel de fundos imobiliários. Já comentei aqui sobre os riscos, que são bem baixos para você, porque a B3, a Bolsa de Valores, garante essa operação, e também sobre as vantagens e desvantagens, e cabe a você ponderar se vale a pena ou não fazer. E antes de eu te mostrar como fazer na prática, como ir na sua corretora e solicitar o aluguel dos seus ativos, eu queria te lembrar aqui mais uma vez para deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você está gostando até o momento. Você não tem ideia do quanto essas simples atitudes fortalecem o meu trabalho e dão força aqui pro meu canal, pro YouTube, entregar os meus vídeos para mais pessoas. Eu tô aqui com essa planilha aberta antes de te mostrar como fazer na prática, porque o aluguel de fundos imobiliários tem um detalhe que é particularmente diferente do aluguel de ações. Não vão ser todos os fundos imobiliários que vão estar disponíveis para aluguel inicialmente. Essa daqui é a lista dos fundos imobiliários que você vai poder alugar na sua corretora. São ao todo aqui 52 fundos imobiliários. Eu vou deixar essa lista aqui, você pode pausar o vídeo se você quiser olhar para ver quais desses fundos imobiliários você tem, quais você vai poder alugar, e aproveita para deixar isso nos comentários também. Fala quais desses fundos imobiliários aqui você tem na sua carteira, que vai ser bem interessante ver a diversidade que aparece aí nos comentários. Esses daqui são os fundos imobiliários que no momento vão poder ser alugados. Futuramente isso pode vir a ser modificado. E aí, uma vez que você tem um fundo imobiliário dentre esses 52, você pode optar por alugar esses fundos imobiliários, e é isso que eu vou te mostrar na prática aqui como fazer. Uma observação antes da gente entrar na tela do meu computador é que a gente não tem como saber quais que vão ser as taxas de rendimento, as taxas de aluguéis que você vai receber por cada fundo imobiliário, porque esse tipo de operação está começando hoje. Então, nas ações nós temos um histórico, de oferta e demanda do mercado. Essas taxas de aluguéis variam da mesma forma que os preços das ações dos fundos imobiliários variam. Tem tomadores querendo colocar algumas taxas, doadores querendo colocar outras taxas, e sempre aqui o mercado vai tentando ajustar até chegar ali numa taxa que seria mais justa. Então existe um mercado de oferta e demanda. A gente ainda não tem como saber qual que vai ser a taxa média de aluguel de cada fundo imobiliário. Lembrando que cada fundo imobiliário da bolsa vai ter aí uma média de aluguel diferente. Um fundo imobiliário vai ter uma taxa de aluguel maior, outro vai ter uma taxa de aluguel menor. Isso daqui varia de acordo com a oferta e demanda do mercado. Mas como a gente ainda não tem histórico para analisar, eu não tenho como te passar aqui uma média de qual seria o retorno que você conseguiria. De acordo com a minha experiência pessoal, no aluguel de ações, uma média que eu acho plausível você considerar por ano seria um retorno aí de 0,4% ao ano, 0,5% ao ano, 0,6% ao ano no máximo. Provavelmente o aluguel de fundos imobiliários vai seguir nessa mesma lógica. Não é um retorno gigantesco, não é algo assim que vai mudar a sua vida, mas é um retorno de graça, entre aspas, e cabe a você aí só ponderar se vale a pena ou não passar pela burocracia de não ter os seus ativos lá na corretora e ter que declarar mais uma coisa no imposto de renda. Isso daí é uma decisão pessoal sua para ver se vale a pena ou não fazer esse tipo de operação. Caso você decida por fazer esse tipo de operação, você tem que entrar em contato com a sua corretora e solicitar para que ela alugue os seus ativos. Eu vou te mostrar aqui na prática como fazer isso através da Clear, que é a corretora que eu utilizo. A Clear tem um formulário, a gente vai vir aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar como preencher esse formulário e solicitar o aluguel dos seus ativos. Se você utiliza uma outra corretora, não tem problema, é só você entrar em contato com essa corretora e pedir aí o procedimento que você deve seguir para solicitar o aluguel dos seus fundos imobiliários. E a corretora vai te passar provavelmente um artigo ou vai falar com você no chat de atendimento e vai te dar as instruções de como você faz essa solicitação do aluguel dos seus fundos imobiliários. Vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como faz na Clear, que é a corretora que eu utilizo e a única que eu tenho propriedade para ensinar. Eu não vou saber exatamente qual é o procedimento em cada corretora, você tem que entrar em contato com a sua corretora e perguntar. A Clear aqui tem um formulário, que é um formulário de disponibilização para ativos
para aluguel. Eu vou deixar o link aí para esse formulário aqui na descrição, é só você clicar, fazer o preenchimento do formulário e solicitar o aluguel dos ativos que você quiser. E tem aqui algumas informações que é interessante da gente ler, que é o seguinte: o aluguel depende exclusivamente do tomador. Isso daqui significa que mesmo que você preencha esse formulário solicitando o aluguel do seu fundo imobiliário, esse fundo imobiliário só vai ser alugado se existir um tomador querendo alugar. Isso daqui é óbvio, tem que existir um especulador querendo pegar o seu fundo imobiliário. Outra observação: após concretizado o aluguel, o ativo sairá do seu pitch de negociação, que é o nome aqui da corretora da Clear. Da mesma forma que eu falei, o ativo some, o fundo imobiliário vai sumir da sua corretora. E uma vez feita a oferta, os ativos entram para a nossa base doadora à espera de um tomador que atenda às condições pré-estabelecidas. Caso você tenha optado por disponibilizar toda a sua carteira, novos ativos comprados após o preenchimento compõem a sua base disponibilizada automaticamente. Uma vez disponibilizada, entendemos que não fará a venda sem antes avisar a mesa de operações, evitando que ocorra o aluguel de sua posição e a venda no mesmo dia. Isso daqui é muito importante. Se você alugar um fundo imobiliário, você não vai poder vender esse fundo imobiliário, porque ele não vai estar em sua posse. Então, se você quiser vender esse fundo imobiliário, você vai ter que entrar em contato com a corretora e solicitar a retomada desses ativos que você emprestou, para aí sim você poder vender. Se você vender enquanto os ativos estão alugados, isso daqui vai dar problema, beleza? Então, não venda se você alugar os seus fundos imobiliários. E a última observação aqui é que atualmente a Clear só trabalha com contratos reversíveis ao doador e ao tomador, ou seja, ambos podem pedir o encerramento antes do prazo padrão de 30 dias. Os contratos aqui firmados entre doador e tomador têm um prazo padrão de 30 dias e os dois lados podem pedir o encerramento do contrato antes do prazo determinado. Se você quer terminar o contrato com 15 dias, por exemplo, você pode solicitar a Clear retomar os seus fundos imobiliários da mesma forma que o tomador pode fazer também. Bom, lido as instruções aqui, vamos iniciar o formulário para disponibilizar os nossos fundos imobiliários para alugar. Nós temos aqui a primeira pergunta, que é qual o seu nome completo. Você vai preencher aqui o seu nome. Eu vou colocar aqui João Marinho, que é o meu nome. Vou dar o OK. Claro que você tem que colocar o seu nome completo ali. A gente vai ter aqui a segunda pergunta: qual o seu código de cliente? Esse daqui é o código que você recebe assim que você cria a conta na Clear. É um código que, como eles apontam, fica aqui em cima na corretora. Você vai abrir a sua corretora e vai aparecer o código aqui em cima para você copiar, e aí você vai colocar os números do seu código aqui. Tô colocando números aleatórios, esse não é o meu código de investidor. Vai dar o seu OK e vai partir aqui para a terceira pergunta. Ele vai perguntar qual é o seu CPF. Vou novamente aqui digitar um número aleatório, não é o meu CPF de verdade, só para dar de exemplo aqui. E vamos partir então para a quarta pergunta, que ele vem aqui: deseja disponibilizar toda a sua carteira de ações a mercado? Aqui ele está perguntando sobre aluguel de ações. Se você quiser alugar suas ações também, você vai selecionar aqui. E ele pergunta se você quer disponibilizar toda a sua carteira de ações. A Clear, ela tem um mecanismo automático que ela vai sempre pegar suas ações e alugar ali nos melhores contratos que ela conseguir achar, sem que você precise estar operando isso manualmente. Na minha opinião, é a forma mais recomendada de você fazer o aluguel de ativos, porque você não vai gastar nem 10 minutos fazendo isso daí. Você vai só preencher o formulário e depois esquecer. É a corretora que vai fazer tudo automaticamente. Se você for alugando de um em um, você vai ter que se preocupar com isso, pegar os seus ativos e alugar novamente quando o contrato acabar. Então eu sempre prefiro alugar a carteira inteira e deixar aqui a mercado, a corretora fazendo isso automaticamente. Então eu selecionaria aqui sim se eu realmente quisesse alugar a minha carteira de ações, mas eu vou voltar aqui para te mostrar o que aconteceria se eu selecionasse não, se eu não quisesse alugar toda a minha carteira. Ia vir uma outra pergunta aqui: com qual ativo eu quero alugar? Qual ação que eu quero alugar? Se eu não quero alugar toda a minha carteira, qual é a ação que eu quero alugar? E aí eu posso digitar aqui, por exemplo, ações da Ambev. E aí a gente vai partir, ele vai me perguntar quantas ações da Ambev eu quero alugar. Vamos supor que eu tenho 100, mas eu só quero alugar 10. Aí eu ia dar o OK aqui e partir para a próxima pergunta. Mas vamos subir, que eu prefiro deixar toda a minha carteira sendo alugada automaticamente. Vamos selecionar aqui o sim. E aí aqui vem o foco do nosso vídeo, que são os fundos imobiliários. Ele pergunta a mesma coisa: deseja disponibilizar todos os seus fundos imobiliários a mercado? E é o exato mesmo procedimento aqui. Você pode selecionar sim para disponibilizar todos os seus fundos imobiliários a taxas de mercado, taxas automáticas que a Clear vai achar aí o melhor negócio possível para você, ou pode selecionar não e fazer o procedimento manualmente, que é selecionar qual fundo imobiliário você quer alugar, a qual taxa que você vai querer colocar e ficar esperando o tomador. Eu sempre recomendo você preencher com o sim aqui, sempre deixar no mecanismo automático da corretora toda a sua carteira de investimentos, tanto ações quanto fundos imobiliários, a taxas de mercado. Na minha opinião, essa daqui é a melhor opção. E é basicamente isso. Uma vez que você preencher todo esse formulário, você vai somente clicar aqui no botão de enviar e pronto, a sua solicitação já foi enviada. E a Clear coloca aqui uma observação importante pra gente, que é a seguinte: uma vez que suas ações, seus fundos imobiliários forem alugados, a informação de preço médio na sua corretora pode ficar divergente. Portanto,
Caso queira alterar o preço médio, basta você preencher o formulário abaixo. Eu não acho que isso daqui é muito relevante. Tudo que a gente precisa saber é que a sua solicitação já foi enviada para a Clear, eles vão ter aí o período de análise, tentar alugar os seus ativos, e é somente isso. Seus ativos vão ser alugados e você vai passar a receber essa taxa aí de rendimento que a Clear for encontrando nos melhores negócios possíveis. É um procedimento bem simples de se fazer, não tem dor de cabeça nenhuma, e utilizando o mecanismo automático das corretoras, você nem vai perder tanto tempo assim. Você só vai ter que preencher o formulário uma vez e deixar a corretora trabalhar. Esse é o procedimento base para alugar os seus fundos imobiliários e também as suas ações. Mas antes da gente encerrar o vídeo, eu queria te mostrar uma última coisa aqui no meu computador, que é o formulário para solicitar os seus ativos de volta, caso você queira, por exemplo, encerrar o contrato antes do término. Você quer vender um fundo imobiliário que você alugou, e a gente viu que você não pode vender um fundo imobiliário que está alugado, você vai ter que preencher esse formulário aqui para solicitar os seus ativos de volta. É o mesmo procedimento, é um formulário bem parecido, e eu vou deixar o link dele aí na descrição também, caso você queira solicitar eventualmente. Salva o link, caso você utilize a Clear, guarda aí num bloco de notas, no computador, no celular, qualquer coisa, e utiliza, preenche esse formulário quando você quiser solicitar a retirada dos seus ativos que foram alugados. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar o like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho para você receber as notificações dos meus próximos vídeos. Aqui na descrição vou deixar todos os meus links também, alguns materiais gratuitos que eu disponibilizo para download e o link do meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, você tá perdendo muita coisa. Todo dia eu tô interagindo com a galera por lá. E se você chegou até aqui, eu também vou colocar na tela um outro vídeo muito legal que eu trouxe pro canal sobre fundos imobiliários para você assistir na sequência, beleza? Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você no próximo vídeo.